Você vai se arrepender de ser cristão. Vai se questionar sobre sua fé cristã. Pode surgir em você um sentimento de arrependimento pelo tempo investido em preparação para a vida cristã e nas práticas devocionais, como frequentar a igreja. É possível que você se veja duvidando da criação do mundo como descrito nas Escrituras, especialmente quando confrontado com visões contrárias propagadas pelo mundo ao seu redor. Esses são os sussurros que o espírito do mundo tenta semear em seu coração, insinuando dúvidas e arrependimento pela fé que você professou. Por que essas inquietações surgem? Qual é a intenção subjacente do inimigo? Entender as estratégias e objetivos do adversário é crucial para que possamos fortificar nossas defesas espirituais e permanecer firmes na nossa caminhada com Deus. As táticas do inimigo são variadas e astutas, e seu propósito é claro: desviar-nos do caminho da verdade e da vida em Cristo. A Bíblia nos oferece um panorama rico e detalhado das estratégias de Satanás. Em suas ações, Satanás se revela como um adversário implacável, cuja missão é roubar, matar e destruir. Apesar de muitas vezes suas estratégias parecerem evidentes, Satanás é mestre na arte de tornar o que é destrutivo em algo sutil e enganador. Sua capacidade de manipulação é tal que pode transformar a simples ideia de roubar e destruir em algo quase imperceptível. Ele atua de maneiras que podem parecer normais, mas que são profundamente prejudiciais à nossa vida espiritual. Um exemplo clássico de sua estratégia é encontrado no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:1, Satanás usa o engano para questionar a veracidade da palavra de Deus. Deus disse mesmo isso? Ele semeia a dúvida, questionando a veracidade das promessas e comandos divinos. Esse método não é apenas uma tática antiga, é uma estratégia contínua que busca abalar nossa confiança na bondade e na verdade de Deus. Satanás pode também usar a raiva e o ressentimento para levar alguém a cometer atos terríveis. Ele pode provocar discórdias e desentendimentos que acabam resultando em ações prejudiciais. Além disso, ele age para perturbar o trabalho de Deus entre seu povo, influenciando aqueles que não estão plenamente dedicados para agirem de maneira que possa causar dano ao coletivo espiritual. Mesmo que suas ações possam parecer normais ou justificáveis à primeira vista, há sempre um plano oculto por trás delas. Satanás é astuto e se utiliza de diversas formas de ataque. Ele aflige, oprime e também acusa. O termo grego para diabo, diabolos, traduzido como caluniador ou acusador, revela sua verdadeira natureza. Em Jó 1:6-11, Satanás aparece diante de Deus para acusar Jó, insinuando que ele só adorava a Deus por causa das bênçãos recebidas. Através dessa acusação, Satanás tenta desviar a atenção do caráter justo de Jó e da fidelidade de Deus. No entanto, a resposta divina para as acusações de Satanás é representada por Jesus Cristo, nosso advogado diante do Pai. Quando pecamos e somos usados de indignidade, Cristo nos defende com a eficácia do seu próprio sacrifício. A graça de Deus não é baseada em nossa própria justiça, mas na dignidade de Cristo. Mesmo em meio às nossas falhas, Cristo garante que somos aceitos e amados por Deus. Além de acusar, Satanás também cega. Quando uma pessoa, seja um não cristão ou um cristão novo, não responde ao Evangelho ou às verdades mais profundas das Escrituras, isso pode ser resultado da cegueira espiritual imposta pelo Deus deste século, pois Coríntios 4:3-4. Ele tenta impedir a compreensão e a aceitação da verdade, usando a cegueira como uma ferramenta para manter as pessoas afastadas da luz de Cristo. Outra estratégia do inimigo é a obstrução. Muitas vezes, as dificuldades e problemas que enfrentamos na vida são interpretados apenas como circunstâncias adversas, mas podem ter uma origem mais profunda, causada por Satanás. Paulo mesmo reconheceu que Satanás estava por trás de sua incapacidade de visitar a igreja em Tessalônica. Tessalonicenses 2:18. O inimigo pode utilizar pessoas e situações para criar obstáculos em nosso caminho, confundindo a origem dos problemas e minando nossa fé. É importante reconhecer que nem todo problema é diretamente causado por Satanás, mas sua influência deve ser considerada. As estratégias do inimigo são enganosas e sutis, o que torna essencial a vigilância e a sobriedade espiritual. Em momentos de dificuldade e questionamento, o inimigo frequentemente nos provoca com perguntas e dúvidas. Deus realmente disse isso? Será que Deus realmente fala com você? Essas são algumas das táticas mais antigas do diabo, que buscam minar a confiança em Deus. No entanto, devemos lembrar sempre que Deus é infalível,
e não pode mentir. Satanás tenta nos fazer duvidar das intenções e da bondade de Deus, como fez com Eva no Jardim do Éden. Quando o inimigo vê nossa fé sólida e nosso relacionamento íntimo com Deus, ele se enche de inveja e tenta criar dúvidas, com o objetivo de nos levar a acreditar que Deus nos enganou ou mentiu. Mesmo diante de todas essas estratégias, Satanás não cessa seus ataques. Ele continua a se apresentar diante de Deus para nos acusar. Apesar de ter quase conseguido seus planos sinistros na vida de Jó, o homem justo percebeu que Deus estava ao seu lado e não contra ele. A Bíblia nos assegura que Deus não é como os homens, que podem mudar de opinião ou negar suas palavras. Deus é constante e realiza sua vontade com uma confiança que supera a nossa capacidade de compreender. Diante das estratégias de Satanás, a Bíblia nos oferece respostas poderosas e orientações claras. O Novo Testamento nos instrui a estar sempre alertas e a nos manter sóbrios, reconhecendo que o adversário age de maneira furtiva e astuta. A metáfora do leão rugindo em 1 Pedro 5,8 nos lembra que, embora Satanás possa rugir e tentar chamar nossa atenção, sua verdadeira estratégia é surpreender e capturar suas vítimas desprevenidas. Como os leões na savana, que se movem silenciosamente até estarem prontos para atacar, Satanás age de forma sorrateira e inesperada. Para nos defender contra esses ataques, Deus nos forneceu a armadura espiritual. Essa armadura permite que sejamos fortes e seguros em nossa batalha espiritual. Devemos estar preparados contra o espírito do mundo que se opõe à vontade de Deus. Em 1 Coríntios 2,12, somos lembrados de que não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos permite conhecer as dádivas divinas. O espírito do mundo é caracterizado por 3 aspectos: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,15 e 16 adverte-nos a não amar o mundo nem as coisas que ele oferece, pois essas não vêm do Pai. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida são descritas como características do mundo que nos afastam da verdade e da justiça de Deus. A história de Eva no Jardim do Éden ilustra essas cobiças. Eva foi seduzida pela aparência do fruto proibido, que parecia bom para comer, cobiça da carne. Atraente para os olhos, cobiça dos olhos, e prometia sabedoria e iluminação, soberba da vida. Essas mesmas tentações foram apresentadas a Jesus no deserto, mas ele resistiu a todas elas, utilizando a palavra de Deus como sua arma contra o inimigo. Jesus, apesar de ser tentado em todas as formas, não pecou, demonstrando como a palavra de Deus é eficaz em resistir às tentações. Hebreus 4,15. Os cristãos de todas as épocas enfrentam essas 3 tentações de maneira semelhante. Satanás não altera suas estratégias porque elas continuam a ser eficazes. Ele nos tenta com prazeres carnais, desejos materiais e orgulho, mantendo-nos cativos a esses desejos e desviando-nos do propósito divino. A soberba da vida, em particular, é uma fonte de divisão e conflito, exaltando o ego e afastando-nos da humildade e do serviço a Deus. É essencial que reconheçamos essas estratégias e nos preparemos para enfrentá-las. A sabedoria de Deus e a eficácia da sua palavra são nossas maiores defesas. Satanás pode imitar e falsificar, mas a verdade de Deus permanece firme e imutável. Devemos manter nossa vigilância e preparação, sabendo que o inimigo atuará de maneira furtiva e disfarçada. Assim, mesmo com as artimanhas e astúcias de Satanás, temos a garantia da proteção divina. A armadura de Deus nos prepara para enfrentar qualquer ataque com confiança e segurança. Devemos lembrar que, apesar das tentativas do inimigo de nos desviar, a verdade de Deus permanece inabalável. E ao permanecermos firmes na verdade e na graça de Deus, encontramos a verdadeira segurança e a promessa de vida eterna. Chegamos ao fim de mais um vídeo e espero que você tenha gostado. Esse é o canal Reflexão e Fé, e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.